Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui. Nesse vídeo eu venho para informar, acreditem, notícias muito positivas aí para o Flamengo nas próximas rodadas. Também não é só coisa positiva, tem uma coisa um pouco esquisita aí, principalmente quando a gente fala em contratações. Eu vou falar como estão as situações das contratações do Flamengo, dos reforços. Tem notícia positiva, mas tem uma que me preocupa demais. Ontem eu lancei um vídeo falando sobre como o Flamengo estava fraco nos bastidores. Quem não viu, vai aqui no último vídeo, o vídeo mais recente aqui do canal, que você vai ver a gente falando sobre como a diretoria do Flamengo tem sido fraca nos bastidores da CBF, tem se colocado com menos força aí se comparado a Atlético Mineiro e Palmeiras. Eu falo como a comissão de arbitragem trata o Flamengo, como os árbitros hoje não têm medo de errar contra o Flamengo em lances duvidosos, eles nem vão ao VAR para fazer análise. Por exemplo, quando a gente viu o Isla, nenhuma câmera deixou confirmado que ele realmente tocou no atacante do Atlético Paranaense na última rodada, e mesmo assim o árbitro marcou o pênalti, o VAR não chamou e até agora não foi apresentada nenhuma imagem conclusiva. Então, o que eu quero dizer no vídeo é isso. E aí teve um monte de atleticano que parece ter aprendido a interpretação de texto com o atacante Hulk. O Hulk que, quando o Gabigol falou lá, olha, imagina se fosse comigo, no lance em que o Hulk chuta o jogador do Coritiba, o Gabigol quis dar a entender que com ele existe uma perseguição por parte da mídia, como por parte da CBF. Então o Gabigol não estava falando nada do Hulk, o Hulk já se doeu, falou que o Gabigol estava querendo pegar carona na fama internacional dele, o Hulk se posicionando como se fosse um Cristiano Ronaldo, né? Muito distante disso. Bom, e aí esses torcedores que aprenderam aula de interpretação aí com o Hulk vieram aqui no canal ficarem me xingando, ficar falando que eu estava pedindo para roubar a favor do Flamengo, e não é nada disso. O que eu quero é só uma diretoria que se posiciona, uma diretoria que está na comissão de arbitragem e faz com que os árbitros tenham receio de errar contra o Flamengo. O que está acontecendo hoje é que os árbitros respeitam mais o Atlético Mineiro e o Palmeiras, porque sabem que se eles errarem contra esses clubes, eles serão tirados de próximas escalas, enfim. E o Flamengo não. O Flamengo aceita o erro calado, e a torcida, que hoje é muito exigente quanto ao futebol do clube, nem se preocupa mais com questão de arbitragem, não fala mais sobre isso, mas isso é sim um fator importantíssimo para se tornar um clube vencedor e hegemônico aí no futebol brasileiro. Então vamos para... Já que tem esse monte de atleticano aqui me xingando, e isso faz com que os vídeos sejam entregues para menos pessoas, já deixa seu like, se inscreve no canal aí se você não é inscrito, aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. O seu comentário e a sua curtida fazem muita diferença para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais torcedores rubro-negros e saia aí desses torcedores de outros times que ficam aqui nos importunando. Aliás, eu nunca faria isso, não sei vocês. Deixa aqui, vocês ficam indo em página do Atlético Mineiro, em página do Palmeiras. Eu acho isso tão baixo, tão pequeno, eu não faço nunca. Eu quero saber se vocês fazem também ou não. Bom, primeira notícia importante: por linhas tortas o Flamengo vai se acertando, e se acertando muito pela volta de alguns jogadores importantíssimos que estavam no departamento médico, DM, que parece ser o Triângulo das Bermudas. O cara entra lá, some e a gente nunca mais vê. Por exemplo, hoje nós temos o Vitinho lá, ninguém tem notícia de quando que vai sair. Temos o Gustavo Henrique, se bem que esses dois aí tem muita gente que nem gostaria que voltasse, pudesse já ficar para lá. Mas para uma temporada em que temos jogos de 3 em 3 dias, e esses caras são sim importantes para o elenco. Mas vamos falar das voltas. Nós tivemos a volta do Ayrton Lucas, que chegou ao Flamengo já machucado. Esse está recuperado, já treina com bola. Um cara que pode dar muita velocidade aí pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo, pela ala, ou até mesmo como lateral. Ayrton Lucas, que para mim vai ser uma alternativa para o Bruno Henrique jogar mais centralizado em alguns momentos. Uma alternativa também para o Lázaro substituir o Arrascaeta. Arrascaeta que não vai jogar todas as partidas. Aliás, torcida do Flamengo, esse time precisa ter elenco. Nós teremos muitos jogadores, precisamos de muitos jogadores, já que a gente tem convocações de seleções. O Arrascaeta mesmo é um que é convocado a todo momento. Nós teremos lesões, teremos cartões e teremos muitos jogos importantes na temporada. Então Ayrton Lucas vai dar essa possibilidade.
nós teremos a volta do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, importantíssimo aí para essa linha defensiva, um zagueiro mais veloz que nós temos. Olha que zaga nós teremos se tivermos todos à disposição. Rodrigo Caio, Davi Luiz e Pablo. Pablo que entrou muito bem, mostrou que vai ser muito importante aí para esse time. Para mim, a linha defensiva mais forte do Brasil hoje. Claro, depende sempre dos ajustes táticos aí do time, de como o time se comporta dentro de campo, mas eu acho que com esses 3 caras a gente vai estar muito mais seguro. Além disso, nós temos o Arão zagueiro. Esse Arão zagueiro é mais confiável do que o Arão volante. Temos também, aí nós temos aí os jogadores que estavam. Temos o Felipe Luiz, que numa partida menor ele não está comprometendo, ele voltou a jogar um pouco melhor. Eu não acho que ele é o cara para ser titular absoluto desse time mais, mas em uma função no elenco com tantas partidas e com jogos maiores e menores, ele tem sim uma importância. Então nós começamos a ter uma linha defensiva mais encorpada. Nós teremos também a volta, então já teremos aí 2 voltas importantes. Nós teremos também a volta importantíssima, já treinando com bola, esse que tem um caso crônico no joelho, do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele está voltando, está recuperado, ele vai jogar na sua melhor forma, mas ele não vai jogar todas as partidas. Ele tem um problema crônico, o problema crônico dele se chama tendinite. Quem passa por isso sabe, se você é torcedor, já teve alguma tendinite, você sabe que esse problema ele se cura, você para com a dor por determinado tempo, mas depois essa dor volta e você precisa ficar sempre tratando. Então o Bruno Henrique vai passar por isso durante a carreira, principalmente aí durante essa e a próxima temporada, temporadas mais apertadas. Esse jogador, e até por isso é bom o Ayrton Lucas estar bem, é bom o Lázaro estar bem também, porque esse jogador muitas vezes vai precisar ser poupado. Então já sabe a torcida do Flamengo, o Bruno Henrique não vai jogar todas as partidas. Ele que é um jogador importantíssimo aí para esse time, ele é decisivo, tem velocidade. Eu acho que ele tem que ser preparado para as partidas mais importantes, principalmente as partidas decisivas de mata-mata, que é um jogador já mais tarimbado, mais rodado, que a gente já sabe que vai entregar. De repente outros aí mais novos, o próprio Ayrton Lucas, o próprio Lázaro. O Lázaro muitas vezes vai ter que fazer função no meio campo. Então esses jogadores a gente não tem total certeza que vai pegar uma final e vai jogar normalmente como se fosse um jogo comum. O Bruno Henrique a gente já sabe, a gente já viu isso acontecer várias vezes, inclusive já ganhamos várias com gols decisivos dele. Então, mais uma notícia positiva aí. Vamos falar sobre as contratações. Quem viu aqui a chamada, viu o sinalzinho vermelho, lá, o sinal amarelo e o sinal verde, ou farol, se você estiver em São Paulo ou qualquer outra região que chame dessa maneira. Bom, vermelho, Matite. Teve torcedor me perguntando aqui nos canais se o capitão do Manchester United, que falou que jogaria no Flamengo, que tem uma vontade, que admira o clube, se ele tem chance de vir, já que ele vai ficar liberado de contratos aí agora na janela de meio de ano. A chance dele vir para o Flamengo é próxima a 0, é quase que irreal. Eu poderia falar com vocês, existe a possibilidade, o Flamengo vai para criar uma falsa expectativa. Não é isso que eu faço aqui no canal, aqui a gente não trabalha com notícias fakes, com mentirosas. O Matite não vem, a família dele é totalmente adaptada à Europa, ele não tem nenhuma ligação com o Brasil, assim, de mais proximidade, de querer estar aqui. Então o Matite não vem para o Flamengo, é uma resposta aos torcedores que me perguntaram, também influenciados por notícias fantasiosas soltadas aí por jornalistas e youtubers, aquilo que a gente já sabe. Além disso, aí vamos falar do Thiago Mendes. Thiago Mendes, teve a notícia importante agora, que parece que o Palmeiras tem interesse no jogador. Na verdade, o Palmeiras, eu já falei isso em outro vídeo, o Palmeiras, muitas das negociações, ele entra não para contratar, mas para tumultuar o ambiente no Flamengo. Ele está agindo de forma antiética em muitos detalhes. Aí o Flamengo tem aceitado passivamente. É mais uma demonstração da fraqueza da diretoria nos bastidores. Bom, o Palmeiras veio aqui, fez a movimentação com o Pedro, desestabilizou o jogador, que culminou na cena patética, na cobertura patética do choro da mãe do Pedro. Bom, o futebol é profissional, ele não está bem profissionalmente, ou ele está bem profissionalmente, a torcida ou o contratante não tem nada a ver com o sentimento da mãe dele a partir do desempenho profissional. O que a gente quer é o Pedro bem dentro de campo, fazendo sua função muito bem feita dentro do elenco do Flamengo. Então, o choro da mãe dele não me comove, o Palmeiras querer o jogador não me comove. Na verdade,
Como quem acompanha o canal já sabe, o Palmeiras nunca quis de verdade. O Palmeiras queria mesmo era tumultuar o ambiente do Flamengo ou fazer com que o Pedro criasse uma birra absurda, criasse um problema absurdo até sair. Mas o Flamengo não vai liberar, o Pedro tem um contrato assinado com o clube. Então, o Palmeiras mais uma vez agindo dessa forma, não vai, ele sabe que não vai contratar o Thiago Mendes que está valorizado no Lyon. O Lyon não vai liberar o jogador, o Lyon quer até aumentar o contrato desse atleta. É muito difícil, vai depender de uma vontade muito, mas muito grande, vai depender que ele abra mão financeiramente para vir para o Flamengo. A chance disso acontecer está muito pequena e o Thiago Mendes não deve ser o volante contratado na janela de meio de ano. O Flamengo que precisa de um volante. Se a gente for olhar o nosso time dentro de campo hoje, tem Thiago Mendes e João Gomes, de volantes mais confiáveis, e depois a gente tem o Arão e nada mais, porque o Andreas Pereira deve voltar realmente para a Inglaterra. Aliás, não sei o que o treinador inglês acha que vai conseguir fazer com ele lá, mas ok, cada um com as suas preferências, até melhor para o Flamengo que não precisa desembolsar aquela bolada que ia desembolsar para a contratação do jogador. E aí o Flamengo está defasado nessa posição. O Thiago Mendes e João Gomes são jogadores confiáveis. O Thiago Maia, que está recuperando a sua boa forma. O João Gomes, que é o homem do meio-campo do Flamengo hoje, é o que está fisicamente melhor em todo o elenco. Mas também a gente precisa de reposição, a gente precisa de repente, um jogador para chegar e ser titular junto com o João Gomes, e o nome aí, vamos para o sinal verde, parece ser realmente o Vidal. Mas não se engane, torcedor rubro-negro, o Vidal não está tudo acertado, como muita gente está falando, não está. O que o Vidal quer? O Vidal quer ter boas partidas aí nesse final de temporada pela Inter de Milão, para possivelmente se encaixar em algum outro grande clube da Europa. Se ele não tiver proposta de nenhum outro grande da Europa, e a gente já viu movimentação de jogadores veteranos entre os grandes da Europa nos últimos tempos, o próprio Cristiano Ronaldo, aí você vai falar, Vinícius, mas o Cristiano Ronaldo é uma outra coisa, né? Ok, é uma outra coisa, mas o Vidal goza de muito prestígio na Europa e tem muito time grande, verdadeiramente grande, que precisa de um jogador como ele. Então, na verdade, o que ele está fazendo é o seguinte, olha, se eu não tiver nenhuma opção dos grandes aqui na Europa, eu vou negociar com o Flamengo, eu vou aceitar diminuir um pouco o meu valor, porque eu sonho em ganhar a Champions League, e ele olha de fora e acredita que o Flamengo é a maior força. Ganhar a Champions League, ganhar a Libertadores da América, Champions ele já ganhou, ele sonha em ganhar a Libertadores da América, e ele olha o Flamengo e vê o Flamengo como maior força para tal ainda nessa temporada, e acha que se ele chegar, aí é o que eu acredito também, ele pode formar uma dupla muito forte com o João Gomes. O Flamengo ganha uma outra sustentação defensiva, ganha uma liderança para levar o time ao ataque, o Flamengo se impõe de uma outra forma aí com a presença dele dentro de campo. Então eu torço muito para que o Vidal chegue, e essa negociação parece estar caminhando. De alguma maneira a gente espera, e depende muito da vontade dos grandes europeus. Se ele tiver outro grande europeu que queira contratar, ele vai para esse grande europeu, já está adaptado na Europa e abandona essa ideia de Flamengo. Mas se não acontecer, ele vem sim, porque ele tem um sonho de ganhar a Libertadores e enxerga o Flamengo como o maior para isso. Bom, e aí a gente chega à notícia não tão interessante aí. O Flamengo parece não se mexer para contratar um lateral direito que precisa muito fortemente ser contratado. Se a gente for olhar, o Mateuzinho é um jogador... O Mateuzinho parece para mim o João Gomes na temporada passada. Já era um jogador promissor, já entrava em campo, mas ainda não estava pronto para ser o titular do Flamengo. O Mateuzinho, ele pode vir a ser... Para mim, a temporada dele vai ser a próxima ou a outra, mas hoje ele, para mim, é o melhor lateral que a gente tem à disposição. Mas ele também se machuca com certa frequência, inclusive ele voltou a treinar com bola agora, então deve aparecer, figurar nos times aí nos próximos tempos. E aí quando a gente vai olhar os reservas, o reserva é o Isla, em fase descendente da carreira, apesar de duas partidas, uma positiva e uma razoável, já que ele se colocou naquela situação do pênalti, naquela dúvida, apesar de eu achar que não foi pênalti. Bom, mas também já está em descendente na carreira. E o outro não é lateral, a gente já conversou muito sobre isso, pode colocar tudo a perder a qualquer momento, que é o Rodinei. O Rodinei tem que jogar só em fase ofensiva. Se dependermos dele para lateral direita, a gente pode colocar toda a nossa temporada a perder a partir de um erro bobo qualquer que ele cometa. Ele já cometeu vários aí com a camisa do Flamengo. Bom, esse foi o vídeo agora. No próximo vídeo, aí o vídeo de amanhã,
Eu vou fazer aqui um Flamengo ideal, vou mostrar como esse novo Flamengo pode se comportar na prancheta a partir desse esquema do Paulo Souza, dos jogadores que estão retornando, que estão chegando e também de possíveis contratações. Falaremos também sobre outros possíveis esquemas. Para mim, o Paulo Souza precisa entregar um novo formato de jogar, já que alguns times já se adaptam melhor a esse jeito que o Flamengo está jogando e impõem muita dificuldade. O Paulo Souza precisa entregar coisas novas e é isso que eu vou mostrar no vídeo de amanhã. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber todos os vídeos que a gente traz por aqui. Mengo é paixão, valeu!